Centenas de presos que deixaram as cadeias para a saidinha de Natal não retornaram ao sistema prisional. Em São Paulo, por exemplo, 400 detentos que estavam em saída temporária foram presos novamente, reconduzidos aos presídios na última semana por descumprir medidas. O tema sempre foi polêmico e gera discussões acaloradas na sociedade brasileira. A saidinha de presos em datas comemorativas. Cerca de 4,5% dos detentos liberados pela Justiça de São Paulo para sair provisoriamente da prisão no fim do último ano não retornaram para o sistema penitenciário, segundo o balanço da Secretaria da Administração Penitenciária. Na prática, agora estão nas ruas 1.566 dos 34.547 presos que tiveram a saída autorizada pelo Poder Judiciário. Neste fim de semana, um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros em Belo Horizonte, durante uma perseguição a 2 suspeitos. O homem, apontado como autor dos disparos, era um detento que obteve direito à saída temporária e estava no regime semiaberto. A confirmação da morte do sargento da PM Roger Dias da Cunha, de 29 anos, baleado na cabeça por um assaltante durante uma abordagem em Belo Horizonte, gera comoção e revolta. Autoridades também se manifestaram sobre o crime cometido por um homem beneficiado com a saidinha de Natal, mas que não voltou para a prisão. Já no Rio, 3 homens apontados como chefes do tráfico de drogas não voltaram para a cadeia após saírem para o feriado de Réveillon. A saída temporária foi adotada efetivamente a partir da Lei de Execução Penal de junho de 1984, que prevê os principais requisitos para a autorização da liberação de detentos. O texto prevê, por exemplo, que para ser beneficiado, o preso precisa ter cumprido ao menos 1/6 da pena, se o condenado for primário, ou 1/4 se reincidente. A liberação pode ser autorizada pelo Judiciário por até 5 vezes ao ano. Entre outras obrigações, o detento não pode consumir bebida alcoólica ou outras substâncias entorpecentes e não deve frequentar bares, casas noturnas ou casas de prostituição durante o período em que está nas ruas. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, tem cobrado a aprovação de projeto de lei que tramita no Senado e que prevê o fim das saídas temporárias de presos. Aprovou essa semana na Comissão de Segurança Pública do Senado, foi para a CCJ. Aprovou na CCJ, vai para o plenário. Boa. Então tá andando, porque a gente está pressionando. Bom. E detalhe, o governador Tarcísio convocou a bancada, falou com os senadores, eu também fui a Brasília 6 vezes esse ano só para tratar desse tema. Essa medida já foi aprovada em agosto de 2022 na Câmara, sob relatoria do próprio Derrite, enquanto ocupava uma cadeira na casa. Agora, o projeto de lei tramita no Senado e prevê o fim das saidinhas temporárias dos presos em datas comemorativas. Após a morte do policial em Belo Horizonte, o senador e presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, prometeu celeridade na proposta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta segunda-feira que o Congresso vai atuar para promover as mudanças necessárias na lei sobre a saidinha dos presos durante as datas comemorativas. O projeto está desde março de 2023 sob a relatoria do senador Flávio Bolsonaro. Em seu relatório, ele afirma que a superlotação e a precariedade das instalações do sistema carcerário prejudicam a ressocialização adequada dos presos e, ao se permitir que os presidiários se beneficiem de saídas temporárias, o poder público coloca em risco toda a população. Sou o relator na Comissão de Segurança Pública do Senado do projeto de lei que acaba com as saidinhas. Já apresentei o relatório há meses, está pronto para ser votado, mas a base de apoio ao Lula, principalmente senadores do PT, estão usando todos os artifícios regimentais para impedir a votação dele.
Em 20 segundos, vamos falar sobre os argumentos de quem é a favor e contra a medida. E vamos ouvir o advogado criminalista e professor de Direito e Processo Penal, Leonardo Pantaleão, sobre o assunto. A produção de celulose de eucalipto de forma eficiente, com remoção de gás carbônico e geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, é o tema do podcast produzido pelo Estadão Blue Studio em parceria com a Eldorado Brasil Celulose. Ouça no canal Estadão Notícias. Defensores da saída temporária afirmam que ela é importante para a ressocialização do detento e faz parte do processo de progressão de regime no cumprimento da pena. Os críticos da medida afirmam que parte dos condenados aproveita a saída temporária para cometer novos crimes. O governo federal também demonstrou interesse em aprofundar as discussões sobre este tema. O representante do Conselho de Polícia Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alexander Barroso, defendeu a inclusão de mais órgãos públicos no debate, entre eles o Ministério Público Federal, o Judiciário e a Defensoria Pública. Afinal, as saidinhas de presos devem acabar ou precisam ser feitas com maior monitoramento? A medida é efetiva para ressocializar os presos? Sobre o assunto, vamos conversar com o advogado criminalista e professor de Direito e Processo Penal, Leonardo Pantaleão. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. Doutor, afinal, as saidinhas, elas devem acabar ou, na verdade, o que precisa é de um maior monitoramento, um projeto, vamos dizer assim, mais elaborado sobre saidinhas? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque realmente esse tema ele sempre vem à tona em determinadas épocas, quando, em atendimento ao que estabelece a lei de execução penal, alguns presos que estão cumprindo pena em regime semiaberto são colocados em liberdade num procedimento de uma fiscalização menos rígida durante um determinado período, e isso normalmente, embora não seja uma imposição legal, isso normalmente é até para que se alcance o benefício que a lei busca com essa saída temporária, que é de fato a ressocialização dessas pessoas sentenciadas por meio especialmente do convívio familiar e da atribuição de mecanismos de recompensas e até mesmo de aferição do senso de responsabilidade e disciplina desses reeducandos, é que então cria-se esse mecanismo. Porém, esse mecanismo, muitas vezes, ele ganha as manchetes a partir do momento em que determinadas pessoas que estão ali usufruindo desse benefício acabam praticando outros crimes, e aí automaticamente aquela indagação vem à tona. Poxa, será que esse benefício deve ser extinto ou não? Qual é, de fato, a dimensão que a gente deve dar para isso? A minha opinião é uma opinião muito tranquila em relação a isso. O problema não é o benefício, eu não tenho dúvida alguma. O problema é, talvez, os critérios que são utilizados para selecionar as pessoas que podem obter essa benesse legal. Hoje nós temos um critério muito tênue estabelecido na própria lei de execução penal. Hoje basta cumprir uma determinada fração da pena, conforme o caso, se é reincidente ou não, basta ter um bom comportamento carcerário, que basicamente você tem ali preenchidos os requisitos para poder se beneficiar dessa saída temporária. Então, o que me parece é que é chegada a hora de que esse rigor para a concessão seja de fato reanalisado. Não vejo como sendo o benefício o problema. Para mim, sem dúvida alguma, a falta de critérios mais adequados, a ausência de uma análise multidisciplinar de profissionais da área da saúde em relação a cada uma dessas pessoas que se pretende conceder o benefício, acima de tudo, ganha um relevo e uma importância muito grande. Então,
o que me parece, respondendo a sua pergunta, é que nós temos um problema que antecede o benefício, e sim os critérios que são adotados para poder conceder essa benesse legal. Perfeito. E em relação a esses critérios, é interessante porque se você pega, tem ali a liberação é autorizada até no máximo 5 vezes ao ano, né? E entre as obrigações do detento, ele não pode consumir bebida alcoólica, ele não pode usar entorpecentes, não deve frequentar bares, casas noturnas, enfim. A questão é, como é que você tem a certeza, é só na base da confiança de que quem sai está cumprindo essas regras, ou a gente deveria pensar em um modelo de monitoramento nesses casos? A própria legislação admite, inclusive, monitoramento eletrônico para essas pessoas que estão gozando desse benefício. Então, esse controle, ele é um controle perfeitamente possível de ser desenvolvido. Então, não há nenhum impedimento dessas pessoas saírem, embora elas não estejam ali sob uma vigilância direta do poder público, nada impede a utilização de um equipamento de monitoração eletrônica por esse condenado durante o período em que ele está fora do estabelecimento prisional. Então não há qualquer tipo de restrição, ao contrário, a lei permite isso toda vez que eventualmente será concedida a alguém a saída temporária. Mas esses critérios que você coloca, veja que interessante, são condições que devem ser observados por aquele que já teve o benefício concedido. A minha preocupação ainda é um passo anterior, é um critério mais rigoroso para conceder o benefício. Então, eu faço uma análise macro, inclusive em termos de aferição de periculosidade, através de profissionais da área da psiquiatria, da psicologia, assistentes sociais, e aí concluindo, tendo um parecer favorável dessa junta multidisciplinar, aí ele vai, então, ter concedido em seu favor a saída temporária. E aí, nesse momento, que ele é cientificado das condições que ele deve cumprir, porque, como eu disse, esse benefício, inclusive, fomenta o senso de responsabilidade e disciplina dele. Então, é imposto a ele algumas condições, no sentido de que, olha, você tem que estar no período noturno no local onde você forneceu o endereço, você não pode frequentar determinados lugares, muitas vezes você não pode sair da comarca, especificamente onde você está cumprindo a pena. Então, são condições que estão impostas, né, que podem ser fiscalizadas, inclusive por monitoramento eletrônico. Mas me parece que a discussão ela antecede a isso. A discussão é quem, de fato, está sendo colocado em saída temporária. Aquele que está sendo colocado em saída temporária, de fato, perfaz condições de receber esse benefício? Quando nós falamos da saída temporária, muito comum que nós defendamos a extinção do benefício sob o argumento de que nós temos situações graves praticadas por pessoas que estavam presas e foram colocadas nessa saída temporária. Mas eu acho que é importante a gente fazer uma análise, inclusive, quantitativa, né? Porque os números falam por si só. E se você pensar, por exemplo, vou dar alguns exemplos de estados relacionados ao final do ano de 2023. Quando você, por exemplo, analisa o estado de Minas Gerais, nós temos ali números que são extremamente significativos. Por exemplo, Minas Gerais colocou, arredondando aqui, quase 4 mil presos em saída temporária, só o estado de Minas Gerais, no final desse ano. Somente 144 presos não voltaram ao estabelecimento prisional. Então nós estamos falando de um percentual de 3,8% aproximadamente. Quando eu trago isso para São Paulo, estado de São Paulo, que é um número muito maior, foram colocados quase 35 mil pessoas em saída temporária no final do ano de 2023. Aí nós temos duas análises. Primeiro, desses quase 35 mil detentos, 1.500 não retornaram para o estabelecimento prisional. Aparentemente, caracteriza-se aí o abandono e eles passam a ser procurados e assim que forem localizados, eles regressam ao regime fechado. Saem do semiaberto onde estavam e voltam ao regime fechado porque demonstraram que ainda não tem o senso de responsabilidade desenvolvido. O Estado ainda não pode estabelecer esse elo de confiança. Perfeito. Mas, além dessa questão dos 1.500 que não voltaram, é muito importante a gente levar em consideração um outro número.
Desses 35 mil, 81 foram identificados como tendo praticado crimes durante esse período de saída temporária. Quando nós levamos em consideração o percentual de 35 mil pessoas, o patamar de 81, nós concluímos aqui que 0,23% é que praticaram crimes enquanto estavam fora, gozando desse benefício legal. Então, por números, estatisticamente, a gente é obrigado a concluir que o problema não é o benefício. O problema é o critério afrouxado que existe hoje para analisar quem é que pode gozar desse benefício. Imagino que se tivesse um critério mais firme, mais rigoroso, na forma como eu indiquei anteriormente, talvez esse número de 81 teria caído bastante, porque eles não estariam fazendo jus ao benefício da saída temporária. Perfeito. E quando alguns crimes são cometidos por detentos que saíram nessas saídas temporárias, quando você vai puxar o porquê que ele está preso, são crimes muitas vezes graves. Ou seja, nesse caso, esta pessoa não poderia estar gozando deste benefício, não é isso? Nós tivemos uma alteração na lei de execução penal que foi trazida, inclusive, pelo pacote anticrime. E essa alteração, a partir da vigência do pacote anticrime, ela proíbe a concessão de saídas temporárias para aquelas pessoas que praticaram crimes que são considerados hediondos com resultado morte. Então, por exemplo, um homicídio qualificado, algo do gênero, essas pessoas, então, não teriam, por disposição de lei, o direito à saída temporária. Mas, mesmo assim, me preocupa um pouco nós etiquetarmos determinada categoria de pessoas que praticaram crimes específicos. Por quê? Muitas vezes, e o homicídio é um crime claro para a gente poder, muitas vezes, entender esse exemplo. Nós temos situações que, às vezes, o homicídio é praticado, o homicídio qualificado é praticado quando a gente está tomado sob o domínio de uma violenta emoção, por exemplo. Consequentemente, nós temos ali um crime que muitas vezes pode, sim, ser um crime hediondo, se for um homicídio qualificado, né? Mas, por outro lado, quando você analisa a conduta social desse indivíduo, o histórico desse indivíduo, os antecedentes desse indivíduo, a personalidade dele, você vai verificar que não existem circunstâncias desfavoráveis a ele, nesse todo, embora ele tenha praticado um crime pontual. Então, me preocupa muito você etiquetar, estereotipar um determinado tipo de crime e não um determinado tipo de pessoa. Porque, na verdade, quem recebe o benefício é a pessoa. Não se pode vedar o benefício sob a etiqueta do crime que ele cometeu necessariamente. Claro, você tem casos e casos. Você tem uma tendência maior das pessoas que praticaram crimes graves terem uma personalidade eventualmente voltada e afeita à prática criminosa, ter a sua periculosidade mais latente. Isso não há dúvida, mas quem tem que analisar isso? O texto frio da lei, equiparando todo mundo, colocando todo mundo na mesma balança? Ou deveríamos ter, de fato, algo mais lapidado por parte do poder público para poder entender individualmente se aquela pessoa, de fato, ela representa um risco ou não, estando em liberdade provisória ou, eventualmente, numa saída temporária, algo do gênero. Porque, senão, o que vai acontecer? Dá a impressão, se a gente definir só por crimes e não por pessoas, dá a impressão de que aquela pessoa que praticou um roubo, por exemplo, ou que praticou um estelionato, mas não teve resultado morte, ela pode sair necessariamente em saidinha temporária. Mas aí ela sai, eventualmente, por uma falha do Estado de não analisar esses outros aspectos dela, de analisar um histórico, por exemplo, é uma praticante reincidente de crimes patrimoniais, ela é contumaz nisso, já tem não sei quantos crimes praticados, embora nenhum com violência ou grave ameaça à pessoa, mas é alguém que tem essa tendência mais do que comprovada. E sendo colocada numa saída temporária, a chance de voltar a delinquir é muito grande. Porque nós temos que separar determinadas situações. Uma coisa é o tipo penal praticado.
que já tem a sua gravidade estabelecida na dosimetria da pena. Outra coisa é você analisar a pessoa que praticou o crime para saber se ela preenche ou não condições, acima de tudo, psicológicas, para poder ser contemplada com determinados benefícios. Essa é a grande questão. E tem uma questão que essa medida, ela faz parte, obviamente, de um conjunto de medidas que visam ressocializar os presos. No entanto, esse processo de ressocialização, ele deve começar a ser feito dentro do sistema prisional. E a gente sabe que aqui no Brasil, muito pouco tem sido feito dentro das prisões para ajudar a ressocializar os presos. Ou seja, a saidinha, ela acaba virando uma medida deslocada de algo que deveria ser maior, é isso? Mais ou menos. Não dá para a gente afirmar isso por um motivo muito simples. Quando a gente analisa, e você tem total razão, quando você anuncia que o sistema prisional ele está muito aquém da finalidade de ressocializar, de tal forma que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o sistema prisional reflete um estado de coisas inconstitucional. Porque, claro, que ele ali afeta a dignidade da pessoa humana, uma série de outros princípios da execução da pena não são cumpridos pelo nosso sistema penitenciário. Mas aí nós temos outros pontos. E eu sempre ressalto o seguinte, não dá voto, em termos políticos, investir no sistema prisional. Não dá votos você levantar uma bandeira de que, por exemplo, uma das suas metas, enquanto eventualmente governante, é oferecer melhores condições aos presos. Isso não dá voto. Ao contrário. Por quê? Porque as pessoas, na maioria das vezes, esperam do direito penal um instrumento de vingança contra aquele indivíduo que praticou o crime. E o direito penal não se presta a ser um instrumento de vingança. A pena no Brasil hoje, ela pode ser muito bem refletida através de uma expressão no sentido de que ela é polifuncional. O que eu quero dizer com isso? Quando que uma pena é polifuncional, e eu entendo que assim o é no Brasil, ela tem várias funções. Essas funções da pena, elas são exteriorizadas em momentos diferentes. Então, quando se cria um tipo penal, e aqui eu pego o exemplo do homicídio, um homicídio simples, que a pena é de reclusão de 6 a 20 anos, quando o legislador define essa dosimetria da pena em abstrato, ele visa a sociedade. Por quê? Porque ele está querendo desenvolver ali uma das funções dessa pena, que é de prevenção. Eu quero prevenir que esse crime aconteça, então eu vou fixar essa pena para que a sociedade entenda que, se desenvolver aquele comportamento, sofrerá essa consequência. Por outro lado, num segundo momento, o juiz, quando vai aplicar essa pena, veja que a pena vai de 6 a 20, é um intervalo significativo. Então, no momento da aplicação da pena, no caso em concreto, aí ela tem qual função? Ela vai visar aquele delinquente, aquele indivíduo que delinquiu, ela tem uma prevenção especial em relação a ele. Por quê? Porque ela quer inibir a reincidência. Então, uma outra função. E nós temos também uma outra que não se pode negar, que existe no momento da execução da pena, que é o nosso alvo daqui, do nosso bate-papo, da nossa discussão. Uhum. E quando eu estou pensando na função da pena no ato da execução, ela tem por objetivo efetivar as disposições daquela sentença, que é retribuir ao indivíduo o mal que ele causou, mas também tem, nesse momento, a ideia da ressocialização. Uhum. Agora, quem cria as normas é o Estado. E muitas vezes o Estado esquece que ele é destinatário de muitas dessas leis que ele mesmo cria. E aí, ele, ao, entre aspas, esquecer que ele é esse destinatário, ele simplesmente ignora. Quando se cria, por exemplo, um princípio básico da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, onde o Estado tem que zelar por várias áreas da nossa vida cotidiana, como saúde, como moradia, tudo isso na Constituição Federal, ele também ignora a necessidade de aplicar o princípio da dignidade humana às pessoas que estão no estabelecimento prisional. Porque, novamente, nós não podemos ignorar que aquelas pessoas que estão no sistema prisional, elas também são cidadãs e, consequentemente, têm as suas garantias individuais preservadas. E quem tem que preservar
é o Estado que tem o controle daquela pessoa naquele determinado momento. Então, isso é muito preocupante, porque quando pensamos assim, olha, hoje o Estado está pretendendo extinguir o benefício da saída temporária. Qual é a finalidade, ou melhor, qual é a mensagem que passa? O Estado está assinando um atestado de incompetência, de que ele não consegue gerir aquilo que ele próprio estabeleceu e, consequentemente, por conta disso, ele extingue de uma maneira cômoda o benefício, ao invés de ele se aparelhar de uma maneira muito mais adequada para que se chegue à finalidade da pena, que, mais uma vez, foi ele quem estabeleceu. Bom, é uma discussão que a gente poderia aqui levar horas falando sobre ela, mas o nosso tempo é um tanto quanto limitado, mas deu aí para a gente discutir boa parte desse assunto que é polêmico, a gente sabe que é polêmico, mas que precisa ser debatido pela sociedade. E quero agradecer ao advogado criminalista e professor de Direito e Processo Penal, Leonardo Pantaleão, que mais uma vez gentilmente nos atendeu. Muito obrigado, viu, doutor? Imagina, eu que agradeço, realmente é um tema polêmico, espero ter podido contribuir de alguma maneira para essa reflexão e fico à disposição até uma próxima oportunidade. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.